Capítulo 2. Me culpando por não lutar pelos meus filhos. Também tenho que me gabar das minhas fraquezas, compartilhando meus erros para que outros possam aprender com eles e porque você pode me culpar por não lutar pelos meus próprios filhos. Então deixe-me levá-lo de volta àquele domingo fatídico. Enquanto eu estava ali, ouvindo o que Kevin tinha a dizer e ainda atordoada, um sentimento antigo retornou a mim. Eu perdi o controle e queria brigar porque agora ele estava ameaçando meus filhos. Como ele poderia sequer pensar em tirar meus filhos e entregá-los a outra mulher, Célia, com quem tive que lidar durante 5 anos de casamento? Como ele poderia? Então eu perdi completamente o controle, tudo o que aprendi nos cursos, tudo o que eu era simplesmente voou pela janela. É triste admitir a verdade porque não estou orgulhosa de mim mesma e de como lidei com a situação naquele momento. Mas fiquei incrivelmente chocada, e minhas emoções surgiram do nada, não houve nenhuma menção anterior a isso, nenhuma indicação de que isso aconteceria. Kevin foi embora furioso, e eu simplesmente desabei, a realidade se instalou, e percebi que ele estava falando sério. Ele já estava decidido, e eu sabia que nenhuma súplica ou briga mudaria nada. Nos dias seguintes, continuei fazendo tudo errado. Fui até minha tia, minha madrinha, e contei a ela sobre os planos de Kevin, assim como minha outra tia. Ambas me disseram que eu precisava lutar contra isso, e que eu não podia permitir que Kevin levasse as crianças para morar com ele e Célia. Elas até me deram um envelope com dinheiro para eu consultar um advogado muito forte de quem tinham ouvido falar, e eu rapidamente marquei uma consulta. Mas então meu amado Senhor interveio e começou a trabalhar em meu coração. Ele me deu o desejo de traduzir o livro Enfrentando o Divórcio novamente, acho que porque tudo se aprofunda tanto quando você traduz. E ele me lembrou de um versículo que li anteriormente no livro, Enfrentando o Divórcio novamente, concorde rapidamente com o seu adversário. Enquanto você está a caminho com ele, para que o seu adversário não o entregue ao juiz, o juiz o entregue ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Eu simplesmente caí no chão, percebendo quão miseravelmente eu falhei. Não apenas comigo e com meus filhos, mas eu falei com ele. Eu estava caminhando nesta jornada com ele, e com a primeira grande oposição surgindo em meu caminho, eu falei. Felizmente sua graça é suficiente para nós, e ele está sempre lá, pronto para nos levantar, segurar nossa mão e continuar caminhando conosco, nos guiando e nos guiando. Então ele me lembrou do encontro, como se perguntasse, e o encontro? Eu disse a ele que não sabia. Eu não queria desobedecer às minhas tias, mas mais ainda, não queria continuar desobedecendo a ele. Então, comecei a orar por 3 dias antes do encontro, pedindo a ele que me libertasse sem desobedecer a ninguém. No dia do encontro, e à medida que a hora se aproximava, continuei falando com ele. Quando chegou a hora de sair para ir ao escritório do advogado, nada aconteceu que indicasse que eu não deveria ir, mas minha esperança estava nele e eu confiava que ele me mostraria sua vontade. Enquanto dirigia, continuei falando com ele. Quando cheguei ao escritório, não havia ninguém, nem mesmo um único carro, do lado de fora no estacionamento. O compromisso era logo após o expediente, mas não havia sinal de vida, os portões estavam fechados, e eu fiquei ali sentado no meu carro, perguntando ao meu amado Senhor, e agora? Ele apenas disse, você pode ir agora. Acabou. Voltei dirigindo e fui até minha tia buscar as crianças e devolver o dinheiro. Contei a ela o que aconteceu e disse que não podia fazer aquilo. Contei que orei a respeito e que ele garantiu que o encontro não acontecesse. Então essa não é a vontade dele nem o jeito dele. Ela disse algumas coisas, mas eu não dei muita atenção. Sei que ela ama meus filhos e me ama. Sempre fomos próximas desde que eu era pequena. Ela é minha outra mãe, e meus filhos são seus netos. É claro que ela se preocupa com eles porque os ama profundamente. É tão verdade o que aprendi na minha jornada de restauração. Quanto mais conversamos, mais continuaremos a receber conselhos mundanos de pessoas que nos amam, se importam conosco e têm boas intenções. Até hoje, toda essa situação afetou meu relacionamento com minha tia, minha madrinha. Ainda nos visitamos, e ela é sempre simpática e prestativa. Mas, pelo que ela diz, sei que me culpa por não lutar pelos meus filhos. Mas confio que ele restaurará todos os relacionamentos no tempo determinado e usará toda essa situação como testemunho para todos verem. E é ele quem está lutando por mim e pelos meus filhos, eu só preciso ficar quieta. Aprendi algumas lições muito importantes com a forma como lidei com essa situação e comecei a aplicá-las com mais zelo a partir de então. Uma delas é vencer sem dizer uma palavra, ter sempre um espírito gentil e tranquilo, concordar com entusiasmo e levar tudo ao Senhor e deixar que Ele cuide da situação ou oriente você sobre o que dizer, se precisar.
Então, agora eu tinha que passar o resto dessa provação com ele e no final, entregar minha vontade a dele. Uma coisa é certa, isso não vai acontecer se eu arrumar um marido rico.